todas e a todos, eu sou Dudu Moreira. Este é mais um episódio do nosso projeto Conexão Global. Projeto esse que visa entrar em contato com as pessoas que nós conhecemos aí, estão espalhadas mundo afora, para tratar de assuntos relevantes à comunidade internacional. Em 2020 não havia como ser diferente, o tema principal foi o coronavírus. Nós já falamos com a Ásia, falamos com a Oceania, falamos com a Europa, com a África, com a América do Norte. Infelizmente não conseguimos contato com a América Central, mas hoje é vez de falar de América do Sul e, consequentemente, do Brasil. E para isso eu queria fazer uma breve introdução. Portanto, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020. Hoje, passados mais de 5 meses, o cenário que se apresenta é o seguinte: mais de 100 mil mortos, não temos ministro titular há quase 90 dias, 2 ministros técnicos demitidos e um montante de apenas 1/3 do orçamento do Ministério da Saúde usado no combate à pandemia. Para entendermos o que poderia ser feito diferente, eu recebo hoje o presidente da Academia Nacional de Medicina, o Dr. Rubens Belfort Júnior. Rubinho, seja muito bem-vindo, um bom dia a você e obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra e um prazer. Perfeito, Rubinho. Bom, vamos já direto ao ponto, né? Então, o principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, o Dr. Anthony Fauci, ele disse que os estados norte-americanos com altos números de casos de coronavírus deveriam reconsiderar a imposição de restrições de lockdown, enfatizando a necessidade de baixar o número de infecções antes da temporada de resfriados, que é em outubro no hemisfério norte. Aqui no Brasil nós já chegamos a essa temporada, né? Então eu queria perguntar para você, além de dizer que as decisões estão a cargo dos estados e municípios, se você, na tua opinião, entende que essa é a decisão mais acertada, mesmo que não se fechem ou se controlem as fronteiras. Rubinho, está com a palavra. Então, esse vírus é diabólico e a grande verdade é que pegou o mundo todo de surpresa. A China, a Europa, os Estados Unidos e nós também, toda a América Latina está assim. O vírus é diabólico. Agora, nós já aprendemos algumas coisas. Uma delas é, você tem que pensar globalmente, mas tem que agir localmente. E, localmente, não é agir no sul do Brasil ou no estado de São Paulo, é dentro do estado de São Paulo, você tem diferentes regiões e sub-regiões. Não dá para você generalizar o negócio, vai fazer um lockdown no globo durante um ano e meio. São medidas demagógicas que não funcionam. Claro que é muito importante você ter uma opinião central, superior, e a partir daí você ter as posições políticas todas alinhadas. Isso ajudaria muito e não aconteceu. O Dr. Anthony Fauci está correto quando ele diz que em muitos lugares dos Estados Unidos tem que controlar, tem que diminuir a proximidade social, tem que usar máscara. E isso tem que ser feito de todas as maneiras. Por outro lado, não dá para você deixar o mundo parado nos próximos 6 meses em lockdown total. Nós vamos viver ainda muitos meses de situação muito complexa. Precisa tomar muito cuidado para não ir atrás dessa vacina como se fosse a bala mágica, porque como o próprio diretor da Organização Mundial de Saúde falou, não vai haver bala mágica tão cedo. Perfeito, então, Rubinho. Bom, continuando, a pandemia começou na China em dezembro de 2019, né? Chegou à Europa e aos Estados Unidos no início do ano. A gente teve quedas globais aí das bolsas e, na teoria, poderíamos ter aprendido com os erros e com os acertos desses países. Afinal, a primeira morte no Brasil ocorreu em 12 de março. Hoje, 8 de agosto, caminhamos para a trágica marca de 100 mil mortos, né, Rubinho? Então, o que aconteceu? Qual lição que nós não fizemos, Rubinho? Nós não fizemos muitas lições. Agora, a grande parte das lições que nós não fizemos porque era impossível saber. É muito fácil você ser aquilo que se diz o médico do dia seguinte. Ele é sempre melhor que o médico da véspera. É muito fácil agora olhar para trás, em fevereiro devia ter feito isso ou aquilo. A gente não pode esquecer que o mundo estava assustado e paralisado em março. É muito fácil a gente dizer, nós não fizemos testes. Claro, não tinha teste para comprar. A culpa não é nem do ministro, nem do outro, nem do terceiro. Não havia teste para comprar, não havia material de proteção para vender e tinha poucas opções a serem feitas.
Eu acho que o ministro Mandetta fez exatamente o que devia ser feito durante todo o tempo que ele esteve lá. Eu tenho certeza que se ele voltasse a março deste ano, sabendo o que se sabe agora, ele teria feito algumas coisas diferentes. É normal, isso é assim mesmo. Está acontecendo agora no sul do Brasil, na região centro-oeste, é completamente diferente do que aconteceu em fevereiro, em março e abril. Então, cada região do Brasil tem a sua velocidade, cada região do Brasil tem que ser encarada da maneira própria. Agora, tem algumas lições gerais que precisam realmente ser difundidas e seguidas por todos os gestores municipais. Eu vejo em muitos lugares agora no sul do Brasil medidas ótimas sendo tomadas, mas com 4 semanas de atraso. E precisa tomar cuidado porque outras regiões vão ter o mesmo problema. Então, essa talvez tenha sido uma dificuldade atual do Ministério da Saúde, é continuar com uma ótima comunicação construtiva com gestores estaduais e municipais. Isso está faltando na área de saúde. Um diálogo construtivo e uma orientação educacional, no sentido de mudar a conduta por parte do gestor. Você sabe que grande parte dos municípios do Brasil é muito pequeno. E, com frequência, os secretários da saúde também não têm informações específicas de alto nível e acabam agindo de maneira menos adequada porque não têm as informações. E também, às vezes, eles até têm as informações, mas não tem um impacto grande para convencer o prefeito e o secretário de economia do município que aquilo precisa ser feito. Então, é toda uma alteração e toda uma articulação política em saúde que precisa continuar a ser feita. Entendi. E você acabou de citar, Rubinho, que algumas medidas em municípios do sul do Brasil são acertadas, porém vieram com algumas semanas de atraso. Dá algum exemplo para nós, por favor, de quais seriam medidas dessas? Eu não quero destacar um ou outro município, mas, por exemplo, obrigar as pessoas todas a andarem de máscara, multar, ou pelo menos instruir pesadamente a população da importância da máscara, evitar festas, evitar reuniões sociais. Esse tipo de coisa precisa ser mais efetivo e agora sendo feito é um atraso. Se tivesse sido feito há 3 ou 4 semanas atrás, teria sido muito mais eficiente. O problema é que antes das pessoas começarem a morrer em volta, existe uma tendência a não acreditar na gravidade. Quando as pessoas começam a morrer em volta, já não adianta mais tanto quanto seria feito antes, entendeu? Mesmo o Paraná teve uma ótima experiência inicial, mas aí a situação saiu fora de controle, agora está correndo atrás do prejuízo, a mesma coisa em Curitiba. A dinâmica é essa mesmo, tem que abrir, fechar, mas eu acho que o mundo inteiro já entendeu que não adianta ter medidas muito radicais assim. Não dá para você fechar o Paraná durante 60 dias, ou fechar São Paulo durante 60 dias. Eu acho que a política que está sendo feita em grande parte dos estados e municípios está adequada. Testar é fundamental, tem que testar. Bom, mas testar só é possível se você tem número de testes em número adequado e gente para aplicar os testes adequado e gente para interpretar os resultados de maneira correta e ir atrás das pessoas. Não adianta fazer um teste, descobrir que na minha família tem 3 ou 4 testes positivos, e aí a gente não tem condição de orientar essas pessoas, se essas pessoas vivem amontoadas em quarto. Então, é toda uma demanda e uma estrutura social que é muito difícil de conseguir. Por isso é que a situação é diabólica, a situação vai continuar ruim, não há bola mágica, não há bala assim milagrosa que vai resolver o problema. Tem toda uma discussão social que vai ter que continuar. Perfeito, Rubinho. Entendi muito. E, vamos falar de vacina agora, que eu acho que é um dos temas aí que o pessoal mais está querendo saber, né, sobre a situação do coronavírus. Então, o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, ele afirmou ser possível ter uma vacina contra a Covid-19 em produção em outubro. Para ser disponibilizada à população, ela ainda deverá passar pela aprovação da Anvisa, que é o responsável por esse registro. Em junho, o Butantan firmou parceria com a farmacêutica chinesa, a Sinovac, né, para a produção e testes avançados de uma vacina. As declarações foram dadas em audiência pública virtual da Câmara dos Deputados para debater o desenvolvimento da imunização.
Porém, é sabido que entre o anúncio da vacina, a disponibilização dela, tem o tempo também de produção em escala, disponibilidade dos insumos, logística de distribuição para partir para a imunização em si da população e respeitando também a prioridade dos profissionais da saúde, que é a linha de frente, e também dos grupos de risco. Na sua avaliação, nós estamos falando em quantos meses ou até mesmo anos para termos essa doença sob controle, doutor? Olha, a vacina precisa ser olhada com muita calma. De novo, é um processo educacional. Vacina não é mágica. Quando você fala em vacina, tem algumas perguntas. Qual, quando, como e para quem? Qual? Vacina russa, chinesa, americana, inglesa, brasileira, a brasileira do Butantan, brasileira da Fiocruz, brasileira de outras universidades, e vai daí para frente. A Rússia agora informa que vai vacinar milhões de pessoas a partir de outubro. Bom, ao mesmo tempo dizem, ninguém sabe o que essa vacina tem e o que vai fazer. A vacina chinesa vem aqui de um jeito, a inglesa vem de outro, a americana atrás. Então, a vacina também está virando arma eleitoral, está virando instrumento de Guerra Fria. O presidente de alguns países quer ter a vacina para ganhar a eleição. Cada presidente quer ter tua vacina, cada país quer ter a tua vacina e, de certa maneira, impor a vacina aos outros. Quando a gente vai vacinar também é muito importante. E quem vai ser vacinado? Essas vacinas estão sendo testadas em indivíduos geralmente sadios, para pessoa que trabalha na área de saúde, etc. A questão é, quando é que essas vacinas vão ser testadas em pessoas de acima de 60 ou 70 anos, que são as que morrem mais? E elas vão ser testadas em crianças. Todo mundo tem pressa na vacina. Eu também, eu quero a vacina para amanhã. Mas eu não quero uma vacina que, de repente, daqui a muitos meses, vai ser associada com doença. E, de repente, uma doença tão grave, até ou pior do que o vírus. Então, a gente tem que ter muita prudência. A evidência científica demora. E precisa tomar muito cuidado para não fazer grandes bobagens pressionados por interesses políticos e eleitorais. A gente sabe que o Brasil, Estados Unidos vão ter eleições esse ano. Em época eleitoral, vale tudo. Vale o pessoal que é contra Bolsonaro, vale o pessoal que é a favor do Bolsonaro, vale a favor do Trump e contra Trump. A ciência e a medicina têm que se manter acima disso. E não é fácil, porque a população começa a reagir de uma ou de outra maneira. Na Academia Nacional de Medicina, a gente tem 190 anos de experiência. A Academia Nacional de Medicina sofreu todas as brigas do Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, toda a confusão da gripe espanhola. E quando se preconizou a vacina contra a febre amarela, o movimento da população do Rio de Janeiro foi tão forte que, de repente, ela não pôde mais ser aplicada. Quer dizer, a campanha contra a vacina virou a campanha maior que paralisou as equipes de saúde. Precisa tomar muito cuidado, porque vai aparecer o grupo pró-vacina, o grupo anti-vacina, e nós não podemos cair nessa discussão estéril e histérica da cloroquina. A vacina pode ser uma discussão muito mais complexa do que essa bobagem do discurso da cloroquina, que acabou exagerado, inclusive por questões políticas de ambos os lados. Perfeito. E é um absurdo também, né, doutor? A gente vê que uma pandemia que deveria ser razão para unir os opostos vira, né, debate político, vira disputa ideológica também, e também sendo aproveitada eleitoralmente. É o cúmulo da falta de prioridade mesmo, na minha opinião. Mas bem, avançando, né, um pouco, doutor, um relatório do Tribunal de Contas da União, que foi divulgado 22 de julho, portanto, muito recente, afirmou que o Ministério da Saúde gastou somente 29% do dinheiro que recebeu para as ações de combate ao coronavírus. Essa análise ela abrangeu os gastos da pasta desde março, quando o governo decretou estado de calamidade pública no país, até julho deste ano. Por outro lado, nos deparamos diariamente nos noticiários
com falta de leitos, medicamentos e mesmo profissionais. Por que, doutor, na sua concepção, esses recursos não estão sendo utilizados? Isso é incompetência, má gestão, falta de integração com os estados e municípios, conjunto de muitos fatores? Enfim, quais são essas razões, né? E como reverte-se isso? Acho que, como você disse muito bem, é um conjunto de vários fatores. Primeiro, a gente precisa lembrar que a situação não está pior no Brasil, muito pior, porque graças a Deus e graças a trabalho que muita gente na sociedade fez nos últimos 20 anos, nós temos um sistema único de saúde. Esse sistema único de saúde é fundamental, precisa ser valorizado. Essa epidemia está mostrando que o sistema único de saúde, o SUS, não é aquela coisa que a classe média, os ricos, dizem, isso é coisa de pobre. Eu tenho meu convênio boutique, eu tenho meu convênio que dá direito a isso, aquilo, eu não preciso do SUS. O Brasil precisa do SUS, a sociedade precisa de sistema único de saúde como o Brasil tem. O que acontece no SUS é que, de novo, não importa qual é o governo, porque isso já vem há muito tempo, o SUS vem sendo subfinanciado. O subfinanciamento do SUS é a causa do sistema não estar funcionando melhor. Quando as pessoas não querem usar dinheiro para a saúde, querem usar dinheiro em outra área, o Sistema Único de Saúde fica debilitado. E claro que quando você fala que não tem investimento, não é só investimento para comprar cama e remédio, é um investimento para você ter uma estrutura de administração adequada, você tem um investimento para se proteger contra a fraude, é um investimento para você treinar o gestor. Então, essa falta de investimento maior no SUS é fundamental para a gente entender como melhorar. Tem que melhorar o Sistema Único de Saúde através de mais recursos. Sem esses recursos adequados, a sociedade não vai ter condição de continuar se defendendo contra essa e, infelizmente, outras doenças que provavelmente virão no futuro. A gente tem que ter Sistema Único de Saúde, tem que ter um sistema estruturado, tem que ter uma maneira dos pacientes serem atendidos de acordo com os locais onde vivem, mas também as condições geográficas da macro-região dos municípios. É todo um problema complexo que só se resolve com financiamento adequado durante bastante tempo. Perfeito, Rubinho. E você já acabou falando sobre isso numa outra intervenção, mas eu acho que a gente, diante da imensidão que ganhou o debate, né, durante essa pandemia, eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais nisso, que é justamente a hidroxicloroquina, né? O presidente Jair Bolsonaro disse anteontem na rádio Jovem Pan que o presidente dos Estados Unidos, o Trump, vai doar 1 milhão de doses de hidroxicloroquina para o Brasil. Porém, há quase 2 meses, o uso de cloroquina e hidroxicloroquina em caráter emergencial para pacientes com Covid-19 foi revogada pela FDA, que é a agência americana equivalente à Anvisa. Como que o senhor avalia essa atitude americana? É presente de grego e o aceite brasileiro? Enfim, afinal, cloroquina, sim ou não, doutor? Cloroquina eu acho que é um assunto que já se esgotou. Tem coisas muito mais importantes para a gente conversar do que ficar falando de cloroquina sim, a favor ou talvez de que maneira. Compreendo. Bom, então vamos passar adiante, né? Eu fiz essa pergunta justamente porque ela foi um tema aí muito atual, né, durante toda a pandemia, gerou discussão, inclusive vários médicos do amanhã, como você citou, estavam defendendo o uso dela. Mas, enfim, acho que você já citou um pouco isso também. Tem razão. Dá para falar a favor ou contra da cloroquina durante semanas, mas é uma discussão que não leva a nada, não é por aí que a gente vai melhorar a situação. A gente tem que concentrar o nosso tempo e os nossos esforços naquilo que pode melhorar a situação. Sabe? É fundamental, por exemplo, a gente discutir como é que pode ter máscaras melhores. A máscara é fundamental. Eu tenho a máscara é horrível de usar. A máscara incomoda, a máscara faz o nariz ficar entupido, a máscara leva as pessoas a coçar os olhos, a boca e as mãos. Máscara é uma coisa que tem que ser melhorada. Tem que discutir como é que você vai fazer um design melhor de máscara, quais são os produtos adequados para a máscara, como é que você limpa a máscara. Isso é muito mais importante que ficar discutindo quantos bilhões de comprimidos de cloroquina tem aqui ou ali. Perfeito. Bom, queria saber de você também, então, Rubinho, né, a tua avaliação sobre o trabalho da Organização Mundial da Saúde, porque o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, ele em uma entrevista coletiva virtual, ele afirmou
que talvez a possibilidade da fórmula da imunização nunca existir, nunca surgir uma fórmula, né, exata para isso. A gente sabe que os testes existem justamente para buscar as certezas. Também sabemos que é fato que talvez não se consigam os resultados esperados devido a questões como interações medicamentosas e outros fatores que implicam no sucesso de uma vacina, né? Porém, em outros aspectos, o senhor daria essa declaração em nível mundial, né? Então, queria saber qual que é a tua posição sobre a atuação da OMS durante esse período de pandemia. A OMS também está aprendendo. A OMS também foi pega de surpresa. E claro que se a gente se preocupa dizendo que o Brasil não é uma coisa só, você imagina o mundo. Agora, a mensagem dele é nesse sentido. Não vamos achar que a vacina vem amanhã e vai resolver todos os problemas. Vacina pode demorar. Há 30 anos ou mais, a gente está querendo uma vacina para HIV, até hoje não apareceu. Que não quer dizer que o HIV, a AIDS, não esteja muito mais controlado agora do que antes. Então, vacina é aquilo que a gente tem que realmente pesquisar, lutar para que venha logo, torcer. Não podemos, no entanto, parar tudo em função da vacina. É isso que eu acho que ele quer dizer. É muito importante as medidas sociais, é muito importante as medidas de distanciamento, máscara. É muito importante a gente entender que as pessoas que vivem em condições, às vezes, subhumanas, precisam ter muito mais apoio, até para poder controlar a disseminação da doença. Aquela ideia que você não precisa tanto de hospital, mas você precisa de centro de acolhimento do paciente. A partir do momento que o paciente é PCR positivo, ele está positivo, ele ser acolhido em algum lugar, onde ele vai ter condições mínimas de dormir, comer e ficar isolado naquele tempo e não voltar para casa onde aos 20 anos de idade ele tem os pais, os avós e os filhos morando no mesmo quartinho e todo mundo amontoado. Então, essas medidas sociais são muito importantes de serem consideradas, além da questão da vacina. A vacina é importante, mas a vacina pode demorar muito. Perfeito. Doutor, a gente tem a intenção aqui de falar realmente do aspecto mais técnico que envolve a pandemia. Contudo, as decisões políticas, elas influenciam mesmo no nosso cenário também técnico. Então, sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, que recentemente um editorial da revista científica The Lancet, de maio, né, uma das mais importantes na área médica do mundo, classificou o presidente Jair Bolsonaro como, abre aspas, a maior ameaça à resposta do Brasil à Covid-19, fecha aspas. A publicação sugeriu que ele mude sua conduta, ou seja, o próximo a sair. Qual é a sua opinião sobre a posição da revista? Bom, esse artigo foi muito comentado, foi muito elogiado e muito criticado. Eu acho que o presidente Bolsonaro, da mesma maneira que o presidente Trump e alguns outros líderes internacionais, têm tido condutas que não são aquelas cientificamente mais sólidas. Alguns outros líderes mundiais, como o próprio primeiro-ministro inglês, tinham posições também semelhantes no passado e mudaram. Mudaram de conduta. A Suécia também mudou de conduta e etc. É claro que esse tipo de conduta, vindo das pessoas que estão em cargos mais importantes, é muito importante para a sociedade. O ministro inglês, quando teve alta do hospital, ele fez uma manifestação pública que ficou exemplar, não é? Onde ele fez questão de agradecer muito à equipe médica, mas ele citou o nome de 2 pessoas, 2 enfermeiros. Ele fez questão de não citar o nome dos médicos, mas de enfermeiros, para mostrar a importância da equipe de saúde no atendimento dos pacientes. E esse tipo de conduta, claro, é muito melhor do que o presidente que sai por aí rodando a máscara na mão ou grudando a máscara no cotovelo, etc. São coisas que a gente lamenta, mas a gente tem que procurar uma agenda construtiva, até para não cair no jogo de pessoas que, com manifestações desse tipo, acabam ocupando mais espaço do que o devido. Porque esse tipo de mau exemplo, quanto mais a gente comenta, às vezes vai fazendo efeito pior ainda.
Eu acho que a gente tem que concentrar nos bons exemplos. Um primeiro-ministro inglês e outras personagens, inclusive aqui no Brasil, que estão dando provas repetidas de conduta adequada. Cientistas, médicos, mesmo políticos, com toda a reserva que a gente tem. Tem até político falando coisa certa de vez em quando. É isso que a gente tem que considerar. Perfeito, entendi. A gente vai falar também no encerramento sobre o Boris Johnson e eu queria terminar falando sobre o SUS. Mas antes, eu queria fazer mais uma apenas sobre a situação política e de enfrentamento à pandemia aqui no Brasil, né? Tendo em vista que a gente já teve o Luiz Henrique Mandetta, que era médico, a gente teve o Nelson Teich, que também era médico, mas agora já tem quase 90 dias que nós estamos com o Eduardo Pazuello como ministro interino da Saúde, na maior pandemia do século. Ele não tem qualquer formação na área de saúde e é considerado um especialista em logística. Como que o senhor avalia essa questão do ponto de vista médico? Primeiro, eu acho que a gente não tem que ter preconceito. O indivíduo pode ser um ótimo médico e um péssimo ministro. E o Serra não era médico e até hoje ele é considerado um dos melhores ministros da saúde que nós já tivemos, junto com o professor Jatene, um excelente médico e, quando foi indicado ministro, foi muito criticado. Sabe por quê? Diziam, como é que um cirurgião vai virar ministro? Ele só sabe operar coração, como é que ele vai virar ministro? Bom, antes de ministro, ele foi secretário de saúde, ele deu várias demonstrações que um cirurgião de coração pode ser um ótimo gestor. O Serra foi um ótimo gestor sem ser médico, mas até hoje ele sofre críticas de alguns médicos a esse respeito. Acho que devido ser médico ou não importa. O importante é a performance que está sendo feita. O próprio papel do ministro da Saúde, evidentemente, depende do presidente da República. O fato do que nós tivemos um ministro que ficou tão pouco tempo como ministro da Saúde mostra provavelmente isso. Ele percebeu a impossibilidade de ter as condutas adequadas naquele ambiente, é verdade? Eu acho que a gente tem que torcer e fazer o melhor possível para que o sistema do Ministério funcione. Tem muita gente boa no Ministério. Tem muita gente boa nas secretarias de saúde, tem muito gestor que ganha pouco, nunca foi estimulado durante dezenas de anos e trabalhando profissionalmente com muita força. Eu acho que a gente tem que se concentrar nessas pessoas, nessas ideias e fazer as boas ideias, as boas lutas ganharem. Entendi. Bom, doutor, caminhando já para a última pergunta aqui, a gente já falou rapidamente sobre o SUS, mas o SUS é tão importante que eu gostaria de dedicar justamente a parte final para a gente encerrar com esse tema. E falando também do ministro Boris Johnson, que ele recebeu alta, né, após internação causada pelo coronavírus, e quando aconteceu essa alta, ele afirmou dever a vida ao Serviço Público de Saúde britânico, o NHS, né? Aqui no Brasil, nós temos o nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que ganhou protagonismo ao longo da pandemia. Como você avalia o papel, mas principalmente para além do papel, a importância do SUS, o Sistema Único de Saúde, num país com as realidades sociais como o Brasil? Então, o Sistema Único de Saúde é único, mas evidentemente ele tem a sua questão de regionalização. E cada estado é diferente. Se você perguntar se eu acho que o SUS no estado de São Paulo é o mesmo no estado do Rio, eu diria de maneira nenhuma. O Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo, eu acredito, funciona muito melhor do que em outros estados. São Paulo, e eu não quero que esse comentário tenha qualquer conteúdo partidário, político, São Paulo tem dado exemplo de todas as tentativas no sentido de integrar a parte federal, estadual e municipal. E isso traz um benefício muito grande para toda a estrutura do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, a harmonização dos serviços, você ter uma hierarquização adequada das condutas, dos locais de atendimento, etc. Tudo isso é o SUS funcionando. As pessoas não têm ideia do SUS. O SUS é como se fosse um enorme iceberg. Tem uma pequena porçãozinha de fora, mas tem muita coisa trabalhando em benefício da sociedade. Então, a tua pergunta em relação ao SUS e à pandemia, eu acho que é essa. O SUS está sendo a grande arma de defesa
contra os efeitos da pandemia. O SUS vai muito além, por exemplo, de você ter médico em UTI ou médico em hospital. Tem todos os agentes de saúde, tem todas as comunidades sendo atendidas por profissionais médicos e não médicos. Tem a tentativa agora, finalmente, virando realidade, Moreira, de você ter uma telemedicina. A telemedicina podia estar muito mais avançada no Brasil. Sabe por que não avançou? Por causa de interesses corporativistas. As pessoas tinham medo da telemedicina escapar o controle de poder que algumas estruturas têm sobre a saúde do povo. Agora, felizmente, a telemedicina, com essa pandemia, veio para ficar. Telemedicina é a maneira de você ter integrantes das equipes de saúde do SUS conversando com médicos de diferentes regiões, o fluxo de informações mais eficiente, medidas diagnósticas e terapêuticas melhores, etc. Então, SUS, telemedicina, tudo isso está em conjunto para melhorar a luta contra essa epidemia. Eu conversei com o Dr. Rubens Belfort Júnior, presidente da Academia Nacional de Medicina. Rubinho, só queria te agradecer, muito obrigado pela tua participação, foi muito elucidadora, né, todas as intervenções que você fez aqui, te agradeço demais e deixo um grande abraço também para o Matias, aí um companheiro que é da sua família e, enfim, se tornou um grande amigo aí ao longo do tempo. Muito obrigado pela tua participação e um bom final de semana para você, Rubinho. O elogio ao Matias vale, mas eu queria fazer um comentário final. A gente falou de SUS. Tem um outro componente que é fundamental, sabe qual é? Hospital universitário. E aí uma homenagem ao teu pai. Teu pai foi diretor do Hospital Universitário, foi reitor da Universidade Federal do Paraná. Teu pai, há 10 anos, sei lá, 20 anos, que já está meio velhinho, ele lutava pelo hospital universitário como muita gente. O hospital universitário é fundamental para você ter um SUS forte. É no hospital universitário que você testa novas tecnologias e leva para o SUS. É no hospital universitário que você forma equipes de saúde, novas gerações de médicos e agentes não médicos na saúde. Então, SUS, hospital universitário, hospital público, são fundamentais. Você pode ter convênio. Eu costumo dizer, o convênio é como o Uber. É legal ter Uber, mas a cidade não sobrevive, tem sistema de transporte de massa. O SUS é o metrô, o SUS é o trem. Você não consegue ter Uber sem o trem, sem o metrô. E claro, quanto mais eficiente o metrô, menos você precisaria do Uber. Isso acaba incomodando, principalmente nas cidades pequenas, onde muitas vezes algumas estruturas não querem que o hospital do SUS funcione bem para sobrar mais medicina de convênio. Então, essas são coisas muito importantes, precisam ser analisadas em benefício da saúde. Hospital universitário, hospital público, Sistema Único de Saúde é a maneira da gente atacar este e outros problemas de saúde, Moreira. Parabéns pelo seu trabalho e pela tua atividade política forte aí. Obrigado, então, Rubinho. Muito obrigado e até uma próxima, né? Espero que a gente possa aí fazer mais uma conversa. Parabéns. Valeu, um abraço.